Deu. Oi, pessoal, boa noite, né? Então, boa noite a todas, e todos. Primeiramente, agradecer pelo convite, né? De estar contribuindo, de estar problematizando, né? E conversando um pouco com vocês sobre uma realidade a qual eu vivencio enquanto professora, né? Também já sou professora na modalidade EAD já há um tempinho, desde 2011, né? Trabalhei 2011, 2012 pela Universidade Federal como tutora e professora pesquisadora. Também já fui aluna de EAD e atualmente hoje eu trabalho como professora da Universidade Católica, alguns cursos em EAD e também na Federal como tutora no curso de filosofia. Então, a primeira, essa é a segunda, mas eu vou inverter. Eu trouxe 3 questões nesses 10 minutinhos para tentar conversar com vocês sobre essas dimensões. Né? Então, a primeira delas é a gente falar um pouco da crise, né, do modo de produção capitalista, que é uma característica. Né? As crises elas são vitais para a própria existência do modo de produção, e quando o sistema ele se reconstitui, ele acaba agravando mais para aquelas pessoas que, consequentemente, da sua própria característica, sofrem as consequências do capital. Segundo, falar um pouco, né, dessas atividades que nós estamos vivenciando, que elas não são educação à distância. Acho que é importante a gente frisar isso, né, que atividades emergenciais não é IAD. IAD tem toda uma outra dimensão. E, por fim, pensar nessa característica que alguns já estão colocando enquanto, né, o fim do século, uma nova era, né, e como pensar as relações mediadas para a tecnologia e de que ponto essas relações, elas já são hoje mediadas, né, pela tecnologia, em outras dimensões, e que forma essas relações mediadas pela tecnologia, elas agravam-se, né, em consequência com as desigualdades sociais. Tá tranquilo meu áudio, gente? Tá, tá dando para falar? Tá Tá tranquilo? Dá sim, para Carlinha, escutar? tá ótimo, tá ótimo. Tá Tá, sim, então tá. pode seguir. Então tá, vamos continuar. Então, vou tentar nesses 3. Então, primeira parte, falar um pouco da. Eu estava agora numa aula, né, com o pessoal da arquitetura, com um geógrafo negro, Milton Santos, super indico, né, que é meu aluno, sabe que eu não tive o Milton Santos enquanto aluna de ciências sociais, mas enquanto professora, eu costumo, pelo menos todos os meus alunos leem teóricos negros e críticos, né? Então, Milton Santos tem o que ele, por uma outra globalização, tem uma palestra super boa, se vocês quiserem, ele fala o livro todo no YouTube, e ele traz essa dimensão bem que nós estamos vivenciando, né? Que é essa face, olha o que Milton Santos está escrevendo nos anos 90, que é essa face perversa do modo de produção capitalista, e a dimensão das fabulações, né? Como se o meio digital, como se a internet ela fosse para todos, né? Como se ter acesso a 3G, WhatsApp e Facebook ilimitado, que é isso que os nossos alunos acabam tendo, né? Pelo WhatsApp e pela 3G, né? Não como aquela pesquisa que eu coloquei, né? Que disse que 40% não tem computador para ter a sua para fazer essas aulas, né, esse estado de exceção, e lembrando, eu friso isso, não é EAD, depois a gente vai falar um pouco sobre isso. E trago para a gente poder pensar nessa dimensão também as contribuições de outro negro, né, outro negro que é o filósofo camaronês Ashley Mbembe, que ele traz 2 livros, né, muito interessantes. Um deles é esse aqui, né, da necropolítica. E esse livro da necropolítica ele traz assim, essa relação com o biopoder, com quem a relação da soberania, né? Quem são essas pessoas que têm o poder de dizer que corpos podem morrer e que corpos podem viver? E aí a gente pode analisar a fala do atual ministro da Saúde que fala em relação aos mais velhos, aos idosos, né? Então, essas duas dimensões, tanto do Milton Santos como esse aqui do Ashley Mbembe tem em PDF, é um livro bem gostoso de ler, e ele é bem pequenininho, acho que é muito interessante para a gente poder pensar. Claro que o Mbembe está falando em relação aos corpos negros, uma outra discussão que essa também, né, numa sociedade que ela é marcada por desigualdades de classe, raça e gênero, a gente pode perceber quem são os corpos que estão mais sendo afetados, tanto com a dimensão dos estudantes, né? Bom, rapidamente essa questão, depois a gente pode debater um pouquinho mais sobre isso. Então, nós estamos numa crise, que foi uma crise epidemiológica, que ela trouxe à tona essas desigualdades, né? De que forma
diferentes, principalmente governos, a gente vai pensar os governos europeus e os americanos ou latino-americanos, tratam dessa questão. Eu resumiria de uma forma bem simples e bem dessa dimensão. Os pobres deixam morrer, os ricos se blindam. E é isso que a gente está vendo nessa pandemia, né? Quem de vocês não se deparou com alguém no supermercado? Gente, um dia eu fui no Paraíso, tinha uma pessoa com 2 carrinhos com papel higiênico, né? Então, esses momentos de crise mostram as consequências que essa sociedade desigual nos traz. Bom, o segundo ponto que a gente poder pensar, né, essa diferença que nós temos entre atividades pontuais, que são, né, pelo menos como é que está. Eu, professora de sociologia, estava em férias porque eu fiz greve, né? Então, muitos colegas acho que fizeram greve. Eu comecei no mês de abril, né? Nem tive contato com os meus alunos. Fiz vídeo para alguns, para me apresentar. E depois, na segunda semana, nós estamos trabalhando com projetos e pelo Classroom. Aí nós nos deparamos com uma realidade, né? Que grande parte dos nossos alunos, o acesso a essa ferramenta mediada, que o mercado que controla como um motor único, como o Milton Santos diz, para grande parte da população, né? Por nada que é por ali que a fake news ela acaba agindo, né? É a 3G e o WhatsApp e o Facebook limitado, né? Se tu for fazer uma outra ferramenta como o Classroom para o aluno entrar lá, ele já vai gastar os seus dados móveis, né? Então são umas questões que nós temos que pensar que o WhatsApp ele é nesse momento, felizmente ou infelizmente, a ferramenta mais universal que se tem, né? Porque ali tu tem essa dimensão, como eu falei, 3G e questão ilimitada. Mas gente, como ter aula pelo WhatsApp? Vamos só fazer uma continha que eu fiz com os alunos hoje. Uma mudança, aí depende do Michael e o Helder pode falar um pouquinho melhor depois, até no bate-papo. Mediante tudo, nós tivemos uma reforma do ensino médio, né? Desde essa reforma, 20 horas no estado, eu tenho 14 turmas. 14 turmas com aproximadamente 30 alunos. Então, já vamos fazer as contas. Então, tu imagina aquele professor, que a grande maioria tem 60 horas, né? Da sociologia, que é o meu caso, que a gente vai ter 1 hora a aula de sociologia, né? Quantas turmas esse professor vai ter? Nós fizemos um cálculo, se esse professor tivesse só sociologia, só filosofia, estava dando uma aula, uma web, gente, essa é a minha 4ª web hoje, tá? Mas com uma web perguntando como é que vai ser para esse professor, que trabalha 60 horas, com essas 14 turmas por turno, eles vão ter aproximadamente 1.200 alunos, gente. Como ter uma educação de qualidade presencial e não presencial, lembrando que isso aqui eu digo, não é EAD, tá? Essa é a minha dimensão, EAD é uma outra história, porque tem todo um estudo em relação à forma de como vai se dar, as mídias vão relacionar essa relação professor-aluno, o tempo, a questão dos bate-papo, dos chats, tem toda uma dimensão. E o que eu falava, que infelizmente agora a gente vai ter, eu lembro que há um tempo atrás, né, a nossa criticidade, eu acho que alguns colegas estão aí presentes, nós éramos contra o Reúne, mas o Reúne ele ampliou o acesso da universidade, né? Infelizmente, felizmente ou não, sendo contra, a gente pode falar numa outra, mas o que eu vejo enquanto alguém que trabalha? O IAD, dependendo da forma, ele amplia o acesso à educação, mas agora a gente vai dizer que qualidade vai se dar. Mas que tem estudos, tem que é uma outra linguagem, uma outra forma de aprendizagem. E o que eu estou fazendo com os meus alunos do Estado não é IAD. Não é IAD. Colocar mensagem no WhatsApp, botar uma atividade no Classroom, não ter essa troca, como tu vai ter uma atividade imediata com a grande maioria dos professores do Estado, que, digamos, com 1.300 alunos, gente. Como? Sabe? E lembrando que essa realidade desses 1.300 alunos são o que esse professor tem semanalmente se ele trabalhar 60 horas, né, dando aula de sociologia, aproximadamente, fazendo uma média de 20 a 30 alunos por sala de aula. O que eu percebo, né, dentro dessa dimensão? Que a pandemia, ela traz à tona
todo esse iceberg que é as consequências, né, devastadoras dessa nova fase que nós vamos entrar no modo de produção capitalista, né? Nesse processo de financiarização do capital financeiro, dessa quarta revolução industrial, da uberização, da precarização do mundo do trabalho, como vai ficar a educação dentro deste processo? Como as desigualdades elas vão se acirrar dentro do processo? Eu brincava com um amigo meu que hoje eu me sentia, porque hoje é o meu dia, que eu tenho uma aula de manhã, de tarde e de noite, que eu me sentia uma operadora de telemarketing da educação, né? Principalmente nesse momento agora que nós não estamos no Estado, né? Porque em outras ferramentas, é que tá. Uma coisa é tu ter uma troca, porque, gente, vamos convenhamos, né? Nós já somos mediados pelas tecnologias. Quem é que não. Eu não sei porque eu já namoro há 8 anos, né? Mas eu não usei ainda. Mas quem é que não usou o Tinder, o Grindr? Quem é que não conheceu alguém pelos aplicativos? Quem é que não se comunica pelo WhatsApp, pelo Instagram? Né? Então, as ferramentas para nossas relações sociais, elas já existem, tá? Elas já existem, elas estão presentes aqui. Mas, tô passando do tempo, né? Tô complementando aqui. Mas, como é que pensar isso para um processo educativo? Né? Como pensar isso para um processo... Oi? Só tô terminando, tá? Não, como pode passar um pouquinho, Thalia, isso... tranquilo, vai tá. pode passar um pouquinho. Como pensar... Eu achei são questões que são postas. Nós estamos num momento de crise. Olha o nosso barbudo lá, Karl Marx, que a gente gosta, todo mundo gosta do Karl Marx aqui, ele vai falar pra gente. Bom, crise, conflito. Bom, estamos vivendo. Mas que forma a gente vai... E aí, gente, é muito cruel, né? Porque acho que Marx não pensava no necropoder, né? Marx não tinha na dimensão lá, né? Nessa troca, essa vivência, né? E, enfim, N questões, mas para a gente poder pensar quem são os corpos mais afetados dentro desse processo. E aí são desafios para nós, né? Enquanto professores, enquanto classe trabalhadora, enquanto militantes, como a gente poder pensar, porque tudo isso traz à tona. E aí eu sou muito, cara, muito compactuo e concordo com a ideia, né, do Infran, né? Isso, desculpa, né? Que é isso, a campanha não tem como tu fazer um exame nacional do ensino médio dentro de um processo que nem EAD a gente está tendo. Isso não é EAD, né? Depois, em outro momento, a gente pode conversar sobre que forma essas relações de educação elas podem ser mediadas pela tecnologia e pela mídia digital. Mas isso que a gente está vivenciando, que isso é é um processo, né? Como é que tu vai começar, como escolas que começaram o ano letivo em abril, como é que tu, sabe, vai pensar dentro dessa possibilidade? Então, eu deixo para a gente debater um pouquinho mais, né? Uma pergunta, né, para a gente poder pensar. Né? Então, como pensar nesse processo, né, que nós estamos vivendo, que nós já estamos sendo, as nossas relações sociais elas já são mediadas pelas tecnologias. Mas não é a mesma coisa. Não dá para tratar do ensino presencial, né, ir para frente do computador e dar aquela mesma minha aula que eu estou lá. Não dá, é uma outra coisa. Então, e é isso uma coisa do que quando nós trabalhamos lá com a filosofia, na própria universidade, eu conversei com o Fabrício, né? Tem aulas que rende uma baita discussão, mediado pelas tecnologias. Mas aí não é isso que a gente está falando agora, gente. Que está em ponto para a educação pública é essa questão do acesso. Como fazer aula pelo WhatsApp? Como um professor que trabalha 60 horas com aproximadamente 1.200 alunos, vai ter essa troca. Então, fica essas questões para a gente poder pensar. Então, essas 3 dimensões, essa crise, a necropolítica, né? De que forma essa dimensão vai separar, né, essa seleção social e cruel que essa crise vai nos trazer. Como pensar
o que é realmente educação à distância. Não dá para chamar isso de educação à distância, isso não é educação. Vamos, o que estamos vivenciando no Estado não é educação à distância. Tem toda aí precisa compreender, tem estudos sobre isso. Eu fui aluna de um curso em AD, foi muito interessante mesmo. Eu tenho uma pós em relações étnico-raciais que foi em AD. Né, e me contribuiu muito com a minha formação, mas aí são outros 500 para a gente poder falar. E por fim, a gente pensar de que forma pensar essas nossas relações no meio de tantas essas desigualdades sendo mediada pelas tecnologias. Né? E isso, de novo, super apoio a campanha, não tem que ter nem mesmo, porque isso que a gente está tendo na educação propícia. Bom, se o governo quer fazer, então o governo que banque uma internet e um computador boa para todos os alunos, né? Mas não é isso que a gente quer, né? Mas também, gente, a gente tem que perceber se o capitalismo tem essas crises, e essas crises elas são do próprio sistema, e o capitalismo se reinventa com isso, o que fazer mediante isso? Né? Porque ele nos atropela, passa por cima, né? E aí essas questões que a gente tem que construir junto nessas formas de debate. Pessoal, não sei se é por aí que vocês pensaram, né? Que é da minha contribuição, mas depois a gente pode discutir um pouquinho mais, ok? Ok, muito obrigado, Carlinha. Professora Carla Ávila, aqui de Pelotas, para quem está acompanhando e não sabia.